Eu nunca me esqueço do dia que eu tava conversando com uma mulher no meu direct lá do Instagram e ela me falou que ela sofria com ansiedade, sofria real, assim. Ansiedade de ter pânico de ir na padaria e ter medo de acontecer alguma coisa no caminho entre a casa dela e a padaria, tá? Pessoa realmente ansiosa. E ela entrou em alguma aula minha gratuita, coisas que tinham aqui no YouTube. Ela fez uma aula de yoga. Ela se sentiu muito bem com a aula. Ela falou que aliviou, que melhorou, que inclusive eu lembro que foi isso que me chamou muita atenção dela dizer: "Nossa, foi ótima aula, eu consegui ir na padaria". E aí que eu fui entender que isso realmente era uma questão para ela. E conversando ali com ela um pouco mais, falei: "Beleza, e aí, você não vai fazer? Você não vai fazer parte do da comunidade online e tudo mais para você praticar com constância, né?" E eis que ela me responde que não, porque ela era cristã. Eu não me lembro se ela era católica ou evangélica, mas ela se disse cristã e por isso ela não praticaria. Ela era católica, depois ela falou que conversou com um padre. Teve um padre que falou que ela não podia praticar yoga. E foi assim que ela descobriu alguma coisa que fazia muito bem para ela, fazendo uma aula. Ela tinha um problema real de ansiedade e preferiu não praticar por ser católica. Isso nos traz a uma pergunta que eu percebo que paira na cabeça de muitas pessoas, mas poucas pessoas têm vontade de fazer essa pergunta, seja para um padre, para um pastor ou para um professor de yoga. É possível praticar yoga sendo cristão? E eu quero aqui te dar o ponto de vista de um professor de yoga sobre essa questão. Um professor de yoga que, por acaso, também é católico, tá bom? Então também sou cristão e desde que meu filho nasceu, eu diria que há uns anos atrás era muito fácil falar assim, não, eu sou cristão, relaxa, vem comigo, tamo junto. Mas hoje em dia eu sou um católico, digamos, praticante, tá? Eu realmente exerço isso, realmente quero seguir as coisas que a igreja ensina. Então, eu acho que eu estou em um outro momento de vida desde que meu filho nasceu. E eu acho que eu tenho hoje até um pouco mais de repertório para falar sobre isso com vocês. Mas eu quero basicamente te dar um ponto de vista bem pé no chão a respeito desse assunto, tá? Antes de mais nada, por que existe essa confusão de será que eu posso praticar yoga sendo que eu sou cristão? Será que eu posso praticar yoga porque yoga é uma religião, certo? Então, essa é a confusão que para na cabeça das pessoas. Eu quero te dar uma perspectiva do porquê isso não faz sentido. Vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte: você já deve ter ouvido as pessoas dizendo que yoga é uma filosofia com mais de 5.000 anos de história. Uma curiosidade: quando se diz que yoga tem mais de 5.000 anos, mas não se precisa exatamente quanto tempo tem, é porque quando eles foram fazer as escavações antropológicas lá na civilização do Vale do Rio Indo, que seria a civilização que seria o berço dessa filosofia que é o yoga, quando eles foram escavar essa região, eles utilizam um tal de carbono 14, se eu não me engano. Não sei se estou falando o nome certo, tá? São termos técnicos da química, sei lá o quê. Mas eles usam lá uma parada para estimar a idade dos fósseis, as coisas que eles encontram. E esse material, ele só é capaz de estimar a idade das coisas até um certo tanto, que seriam os 5.000 anos. Então sabe-se que pelo menos 5.000 tem. Estima-se que mais. Quanto mais? Nem se sabe, tá? Não tem resposta para essa pergunta, pelo menos não hoje em dia. Quem sabe amanhã as coisas mudam, né? Mas esse é o fato. Então a gente está falando de uma filosofia extremamente ancestral. E quando você para observar as escavações dessa civilização, que seria o berço do yoga, nós estamos falando de uma civilização que não tem templos, não tem igrejas, não tem nenhuma construção que demonstre um culto a alguma entidade religiosa. Só por isso você já tira de base que o yoga
em sua origem, ele estava dentro de uma civilização, de uma sociedade que não tinha uma religião institucionalizada, tá? Isso é importante. Tipo assim, não existia uma igreja, não existia um templo, não existia adoração de imagens, ok? Então, percebe-se isso escavando a cidade lá, os resquícios arquitetônicos, e você percebe que não tinha essa institucionalização. Provavelmente eles eram devotos a alguma coisa, que fosse a natureza, mas não existe uma religião organizada, ok? Isso por si só já demonstra que o yoga em si, em sua origem, pouco ou nada tem a ver com religião. Tá? Esse é o primeiro ponto. Acontece que, ao longo dos milênios, e aí eu vou fazer um baita de um resumo sobre a história do yoga aqui, beleza? Ao longo dos milênios, coisas foram acontecendo. E alguma coisa que era muito antiga, muito ancestral, que é o yoga, foi se adaptando para continuar existindo. Então, o que eu estou te falando aqui são todas especulações que eu acredito que nunca poderão ser comprovadas 100%, tá? Mas existem vários indícios de tudo isso que eu vou te explicar aqui. Estima-se que essa civilização ancestral, que tinha o yoga como parte da sua rotina, o yoga não chamava yoga, tá? Simplesmente era o estilo de vida daquelas pessoas. Eles viviam de uma certa forma, mais tarde essa certa forma, essas coisas que eles faziam, foi ser chamada de yoga. Então essa civilização mais antiga, ela tinha um estilo de vida que ele era muito pautado na agricultura, porque eram civilizações que estavam ao longo dos rios. Era uma civilização sedentária num bom sentido, porque como eles tinham o rio e dominavam a agricultura, eles podiam plantar a sua própria comida, a sua própria alimentação, eles podiam plantar e colher, eles podiam criar animais, e tudo isso fazia com que eles pudessem ficar parados naquele lugar. Enquanto que, naquela época, a maioria das tribos, dos povos, das comunidades eram nômades. Por quê? Porque não construíam, não cultivavam, simplesmente caçavam. E uma vez que caçou e a comida acabou, eles iam embora, iam para outro lugar, atrás de mais comida. Tá? Então essa civilização ela seria um pouco diferente do que era comum numa época tão ancestral. E, em dado momento, uma dessas civilizações que eram nômades, que eram caçadoras, encontraram essa sociedade que era mais organizada, que tinha arquitetura, que tinha agricultura e tudo mais. Porém, essa sociedade que tem agricultura, que tem arquitetura e que é sedentária, fica ali parada no mesmo lugar, não é uma sociedade guerreira, eles não estão habituados a isto. E quando chega uma outra civilização e invade a cidade deles e guerreia contra eles, eles não têm a menor chance de continuarem vivos. Então essa sociedade que tinha o yoga como algo natural da sua vivência é invadida, digamos de certa forma, exterminada, e tudo aquilo que fazia referência a esta cultura passa a ser visto como inferior. Neste panorama, o yoga se adapta e se torna algo mais atraente aos olhos daquele grupo que invadiu. Então o yoga se torna uma coisa mais guerreira, o yoga se torna uma coisa que é aceita por aquela outra sociedade. E ao longo dos anos, isso vai acontecendo de novo e de novo. Aquela região da Índia está numa região extremamente invadida ao longo da história da humanidade. Eu só dei essa explicação da base, da origem, da primeira invasão, para você ter uma ideia do que acontece. A gente vive aqui o yoga sem chamar de yoga, simplesmente é nosso estilo de vida. Alguém chega, tudo aquilo que era da sociedade que perdeu a guerra passa a ser inferior. Para o yoga continuar existindo, tem que se adaptar. Agora junta um monte de invasões na região ali da Índia, um monte de povos, aquela cultura aquele caldeirão de culturas diferentes, e o yoga se adaptando, se ajustando e continuando existindo ao longo de milhares de anos que se passam. Dentro deste processo que eu acabei de descrever para você, de forma bastante genérica, o que acontece? O yoga vai mudando de característica, o yoga vai mudando a sua cara.
Por quê? Porque se ele não se adaptasse, ele deixaria de existir. E quando a gente atravessa esses milênios, você consegue traçar 4 formas de se praticar yoga, 4 grandes linhagens de yoga, 4 grandes características de certas modalidades de yoga. Dentro dessas características você tem o seguinte, você tem o yoga, que seria o mais antigo, o mais ancestral, dessa sociedade que não tinha religião, que não tinha templos, que se tinha uma devoção não se sabe o que era, talvez a natureza, talvez as próprias pessoas, a própria família, não se sabe, tá? Qualquer coisa que eu dissesse aqui eu estaria especulando. Mas você tem essa sociedade mais ancestral que seria o berço do yoga, que seria um yoga pré-clássico, o yoga mais antigo. Este yoga tem uma característica de ser naturalista e pautado na sensorialidade, nessa vida cotidiana conectada com a natureza, com o sensorial, com a agricultura. A agricultura tem a lua, tem a chuva, tem as fases do mês, tem as fases do ano, tem as estações. Então toda essa conexão com a natureza, com a agricultura, faria com que a sociedade tivesse essa característica de ser matriarcal, sensorial, desrepressor e naturalista. Então você tem um yoga com essas características que seria um yoga chamado de pré-clássico. Depois que aquele povo guerreiro invadiu, o yoga precisou se tornar alguma coisa menos sensorial, tá? Porque guerreiro não é sensorial, guerreiro é repressor. Então o yoga teria se adaptado para essa toda modalidade. E aí você tem um yoga agora pautado sim na natureza, porém pautado na repressão. O yoga, são as modalidades de yoga dessa linhagem aqui, com essas características, que seria o yoga da autossuperação, que passaria do ponto, sabe? Eu escuto as histórias, eu nunca vi isso, mas eu escuto as histórias de tipo assim, o cara que pratica yoga, ele levantou o braço, e aí ele foi mostrar que ele era muito bom, ficava muito tempo com o braço levantado, aí um dia, depois de ficar, sei lá, dias com o braço assim, parou de circular sangue nas mãos, gangrenou, o cara perdeu a mão, teve que amputar. Então, assim, coisas absurdas como isso, seria essa coisa do repressor. Cara, tá incomodando o braço, você não vai descer? Não, não vou, porque eu não preciso descer, porque eu sou mais forte que isso. Essa é a característica do guerreiro, tá? Ele faz o que ele quer fazer, ele supera, independente da dor. Então você teria um yoga com essas características também, tá? Isso aqui foi só um exemplo, tá bom? Não acho que tenha um yoga hoje em dia matando gente, não. É só um exemplo para você entender, visualizar o que é a característica dessa linhagem. E você tem uma outra linhagem depois disso, com as adaptações e etc., que começa a ter essa característica religiosa. Então a gente está falando de um yoga que não é o pré-clássico, não é o clássico, ele começa a se tornar o yoga medieval. Ele tem uma característica religiosa, ele fala de Deus, ele fala da conexão com o espírito, com a alma elevada e etc. Importante é o yoga se adaptando à cultura do local. Então, quando você tem esse yoga medieval, ele fala de Deus, mas ele não fala de uma religião, tá? E o yoga mais moderno, mais contemporâneo, segue a mesma ideia, de também falar de Deus, de também falar de religião, só que ele resgata um pouco essa característica do sensorial, do desrepressor, que muitas vezes vai para um lado de libertinagem, que eu acho que é o que queimou a imagem do yoga. Porque esse é o mais moderno, esse é o mais atual, esse é o mais comum de se ver. É um yoga que tem um viés religioso e um viés desrepressor, que foi para um lado um pouco de libertinagem, que eu acho que é um momento cultural e histórico que a gente vive, tá? Um momento de excessos para um lado que não me agrada. É isso, beleza? Um breve resumo. Temos 4 fases diferentes de yoga. E o que acontece? A fase mais atual, a fase mais recente, é a que mais caracteriza o yoga para a maioria das pessoas. Por quê? Porque esse yoga moderno, contemporâneo, com essas características desrepressoras e religiosas, com esse viés religioso, é o mais moderno, logo é o que mais tem, né? É o mais novidade, é o que mais chama atenção, é o que mais está na mídia. Enquanto você pegasse um yoga mais antigo, mais ancestral,
ele tende a não chamar tanto assim a sua atenção, ele vai ser meio piegas, vamos dizer assim, meio démodé, antigo demais, sem graça e por aí vai. Entendido que você tem essas 4 grandes linhagens, esses 4 grandes grupos de características distintas de yoga, você entende que o yoga foi se adaptando ao longo dos milênios para continuar existindo. Em algum momento, ele é associado com um viés religioso, mas isso não faz parte da sua essência. Isso apenas foi agregado porque foi necessário que assim acontecesse para que o yoga não fosse extinto. Pegando essa barreira entre o yoga que é mais naturalista e o yoga que é mais espiritualista, a gente tem duas características teóricas do yoga, que são o Samkhya, que é o naturalista, e o Vedanta, que é o espiritualista. Então o espiritualista ele vai falar de religião, enquanto que o Samkhya, de religião não, desculpa, ele vai falar de alma, ele vai falar de Deus, ele vai falar de prece, ele vai falar de devoção, mas ele não vai falar de religião, tá? Uma religião específica ele não fala. Ele vai dar volta. Ele dá volta nesse assunto, mas ele não adentra, tá? Mais ou menos isso. Por isso que eu falo que mesmo o yoga com esse viés religioso, ele ainda não é religião, mas ele flerta com os conceitos. E eu acho que aqui acontece a confusão. Por quê? Porque se você tem um sistema prático, técnico de yoga falando desses assuntos, e o yoga é original de uma região onde a religião predominante não é o catolicismo, não é o cristianismo, mas sim o hinduísmo, entenda que, assim como existe o cristão, a cultura cristã e a religião cristã, existe também a cultura hindu e a religião hindu, tá? Duas coisas diferentes. Mas como essa cara de religião é dada por uma coisa que é de uma origem hindu, você imagina, então isso aqui é da religião hindu, então eu não vou fazer esse negócio, porque esse negócio é pecado, porque eu não posso, porque é contra a minha religião. Isso é um Yoga Vedanta, com essas características. E do lado de cá, a gente tem um Yoga Samkhya, que é o Yoga naturalista. O que é um Yoga naturalista? É um Yoga que atribui todos os efeitos do yoga, ele atribui a causas naturais. Isso daqui é uma coisa que é mais antiga e hoje em dia tem ganhado mais espaço por causa da ciência. Então, cada vez mais você tem estudos científicos, estudos clínicos, mostrando efeitos do yoga de um ponto de vista científico. Isso daqui é a visão naturalista do yoga, é a visão Samkhya, tá? Você faz essa técnica tem um efeito aqui no seu nervo vago, e ao estimular o nervo vago, você estimula o sistema nervoso autônomo parasimpático, isso reduz o estresse e a ansiedade. Então você tem como eu posso dizer, uma explicação lógica para as coisas, tá? Se a gente pegasse um Yoga Vedanta, ele falaria que você faz essa técnica aqui, isso aqui te aproxima do conhecimento da sua alma, e você se conecta com Deus e aí você sente o efeito. Estou resumindo de um jeito um pouco caricato para você entender o contraste, beleza? Então, a confusão vem disto, dessa adaptação do yoga ao longo dos milênios e dessa distinção entre existirem linhagens de yoga que são Vedanta e outras que são Sankhya. Quando eu digo linhagens de yoga, o que eu estou dizendo? Estou dizendo dos grandes grupos de yoga, tá bom? Você tem inúmeras modalidades diferentes de yoga. Dentro dessas diversas modalidades, cada uma delas vai estar dentro de cada um desses 4 grandes grupos que eu te falei. Dito tudo isso, eu espero que não tenha ficado extremamente confuso o vídeo, torço mesmo. Eu tentei não ficar usando termos técnicos para tentar ser mais didático, eu não sei se eu clareei ou se eu dificultei. Você pode me contar aqui nos comentários se clareou as coisas para você. Mas dito tudo isso, você que é católico, que é cristão, que gostaria de praticar yoga e tem esse receio, vou te dar uma orientação prática. Se você for fazer uma modalidade de yoga, uma prática de yoga,
Ou ler um livro de yoga, e esse livro, esse instrutor, utilizar o termo Atman, A-T-M de Maria, A-N de nariz, Atman. Se o instrutor ou livro utiliza este termo, trata-se de um yoga com o viés espiritualista, esse que dá uma mexida, uma falada de religião. Eu acredito que você não vai gostar de praticar esse tipo de yoga porque isso vai te incomodar. Nem este yoga, ele é uma religião, tá bom? Mas eu acho que ele vai te incomodar porque você vai sentir que você pode estar traindo a sua crença por causa de uma prática que te diz que te conecta com Deus, sendo que o que deveria te conectar com Deus é outra coisa, segundo a religião que você segue, ok? Então, se você for praticar esse tipo de yoga, você tende a ficar desconfortável. Por outro lado, se você começar a ler um livro, ou praticar o yoga, ou se conectar com uma linhagem de yoga, que seja uma escola, etc., e você ouvir o termo Purusha, Purusha, P-U-R-U-S-H-A, Purusha. Se você ouvir este termo, a chance, a tendência é que essa linhagem de yoga, esse instrutor e esse livro esteja falando de uma linhagem Samkhya. Então ele tende a ter essa abordagem da prática do yoga muito mais técnica e objetiva, sem mencionar coisas religiosas, e isso tende a te gerar um maior conforto, tá? Porque vai ser uma linhagem de yoga que não adentra nessas entrelinhas religiosas. Eu acho que o yoga é uma coisa fantástica, mas ele está num setor e a religião está em outro. Tanto que aqui estou eu, professor de yoga, praticante assíduo de yoga e religião, católico. Né? São duas coisas em pilares diferentes da minha vida, da minha existência. O yoga serve para várias coisas, mas religião é outro assunto, beleza? Dito isso, observe isso. Atman ou Purusha? Veja qual termo o livro, o professor, ele utiliza para abordar a explicação do yoga. Porque o cara que fala de Atman, ele tende a ir para o lado mais espiritualista. Óbvio, isso que eu estou te falando é apenas uma direção para você seguir quando você se interessar por yoga e você querer praticar e ficar na dúvida. Pô, será que eu posso? Será que é correto? Será que não é? Te dei uma explicação talvez complicada demais, mas assim, tentei ser o mais lúcido possível em termos técnicos, em termos de história, de objetividade, para você entender que simplesmente yoga não é religião. Yoga é só um emaranhado de técnicas que geram um certo efeito. E esses certos efeitos são maravilhosos para a vida de todo mundo. Eu acredito nisso. Por isso que eu vim para a internet ensinar yoga, porque aqui eu tenho a possibilidade de alcançar mais pessoas. E eu acho que todo mundo devia praticar esse negócio. Essa é a verdade. Então, claro, se você não se sentir confortável de praticar nem com aquele instrutor que fala em yoga Samkhya, naturalista, fala de Purusha, não pratique. Simples assim. Se você sente que isso fere a sua crença, não vá. Mas espero que você, apesar disso, através desse vídeo, você compreenda que o yoga e a religião, eles não brigam entre si. São simplesmente coisas diferentes. Seria como falar, sei lá, que comparar a religião e um esporte, tá? Comparar a religião e uma área de estudo. Simplesmente não faz sentido. Espero que tenha clareado e não confundido ainda mais você esse vídeo, de verdade. Se você quiser praticar yoga comigo, vai ter o link aqui na descrição desse vídeo do Projeto Sattva, que é hoje a minha plataforma de práticas online, que você vai lá fazer técnicas, ponto final, sem nenhuma abordagem religiosa e etc. Acho que é isso. Esse vídeo ficou meio sem fim. Espero que eu não tenha te confundido mais do que te clareado. A gente se vê na próxima. Um grande abraço.